Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 49 e 50 do livro do profeta Jeremias. Lembrando sempre que a versão que usamos é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então para a nossa jornada? Agora uma profecia, Jeremias vem profetizando contra as nações. A profecia agora é a respeito dos amonitas. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem Israel filhos, não tem herdeiros? Por que, pois, herdou Milcom, Agade, e o seu povo habitou nas cidades dela? Porquanto eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á um montão de ruínas, e as suas aldeias serão queimadas, e Israel herdará aos que herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Aí, clamai, ó filhos de Rabá, cingivos de cilício. Lamentai e dai voltas entre os muros, porque Milcom está em cativeiro, juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque te glorias nos vales e nos teus luxuantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que trarei terror sobre ti, diz o Senhor dos Exércitos, e todos os que estão ao redor de ti, e cada um de vós será lançado em frente de si, e não haverá quem recolha os fugitivos, mas depois disso mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Agora uma profecia contra os edomitas, que eram os descendentes de Esaú. A respeito de Edom, diz o Senhor dos Exércitos: acaso já não é a sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns cachos? Se ladrões de noite não te danificariam só o que lhe bastasse? Mas eu despi a Esaú e descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Será destruída a sua descendência, como também os seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não é. Deixai os teus órfãos, e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim, porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber o cálice totalmente o beberão, e tu serias de todo inocentado? Não serás tido por inocente, mas certamente o beberás, porque por mim jurei mesmo, diz o Senhor, que Bosra será objeto de espanto e opróbrio e assolação e desprezo. Todas as cidades se tornarão em assolações perpétuas. Agora descreve os pecados de Edom, Houve novas da parte do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para lhe dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens, terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganam. Tu que habitas nas fendas das rochas, que te ocupa nas alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá eu te derribarei, diz o Senhor. Assim será Edom objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobeará por causa de todas as suas pragas, como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim será no momento. Arrojarei dali Edom, e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Porquanto houve o conselho do Senhor, que decretou contra Edom, nos desígnios formou contra os moradores de Temã. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados, e as suas moradas espantadas por causa deles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e o seu grito até o mar vermelho, e se ouviu o seu som. Eis que como águia subirá e voará e estenderá suas asas contra Bosra. Naquele dia o coração dos valentes de Edom se tornará como o coração de uma mulher que está em dores de parto. Agora uma profecia a respeito de Damasco, na Síria, A respeito de Damasco, envergonhou-se Ramate e Arpate, e tendo ouvido as más novas, cambalearam. São os de um mar agitado, que não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir,
e tremor as tomou, angústia e dores a tomaram, como a que está de parto. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade do meu folguedo. Porquanto cairão seus jovens nas suas praças, e todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo dentro do muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Agora uma profecia a respeito da Arábia, a respeito de Quedar e os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas e os seus rebanhos, e suas lonas e suas tendas, todos os seus bens, e os seus camelos levarão para si, e eles gritarão de horror por toda parte. Fugi, desviai-vos para longe, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Razor. Diz o Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho e formou desígnio contra vós. Levantai-vos, ó Babilônio, subiu contra uma nação que habita em paz e confiada, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, e eles habitam sós, e os seus camelos serão como presa, e a multidão dos seus gados para despojo. Espalharei por todo o vento aqueles que cortam o cabelo nas têmporas, e todos os lados lhe mostrarei a ruína, diz o Senhor. Razor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali e nenhum habitará nela. Agora uma profecia contra os elamitas, povo que não existe mais, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos os ventos, e não haverá país aonde venham os fugitivos de Elão. Farei tremer a Elão diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor. Enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. Porei o meu trono em Elão e destruirei ali os príncipes, diz o Senhor. Nos últimos dias mudarei também a sorte de Elão, diz o Senhor. Meus irmãos, agora o capítulo 50, ele é todo dedicado a uma profecia. Na verdade, o capítulo 50 e 51, né? Todo ele falando sobre profecia a respeito da Babilônia. Palavra que o Senhor falou contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir e arvorai o estandarte. Proclamai e não encobrais, dizei: tomada é a Babilônia, Bel está confundido e abatido Merodach. Cobertas de vergonha são as suas imagens, os seus ídolos, e os seus ídolos tremem de terror, porque do norte subiu contra ela uma nação que tomará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite, tanto homens como animais fugirão e se forão. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, ele e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus, e perguntarão pelo caminho de Sião, os rostos voltados para lá, e dirão: vinde, e unamo-nos ao Senhor em aliança eterna que jamais será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores a fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Pastores aqui é a questão dos líderes, tá, irmãos? Líderes governamentais, tá? Os reis, né? Do monte passaram o outeiro e esqueceram do seu redil. Todos os que acham a devoraram. E os seus adversários diziam: culpa nenhum teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada de justiça, e contra a esperança dos seus pais. Fugi do meio da Babilônia, e saí da terra dos caldeus, e sede como bodes que vão adiante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem em batalha contra ela, e assim será tomada. As suas flechas serão como um destro guerreiro, nenhum tomará o seu refeito. A Caldeia servirá de presa, e todos os que saquearam se fartarão, diz o Senhor. Assim que vos alegrais e exultais, ó saqueadores da minha herança, saltais como bezerro na relva e rinchais como cavalos fogosos.
Será muito envergonhada a vossa mãe, será confundido os que vos deu à luz. Eis que será a última das nações, um deserto, uma terra seca, uma solidão, por causa da indignação do Senhor. Não será habitada, antes se tornará de todo deserta. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e se assobiará por causa de todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem de batalha em redor contra a Babilônia. Todos vós que manejais arco, atirais e não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, e ela já se rendeu. Caíram-lhe os baluartes, estão em terra os seus muros, pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, fazer o que ela fez. Eliminai da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice no tempo da cega, por causa da espada do opressor. Virá-se cada um para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram. Primeiro o devorou o rei da Síria, e por fim Nabucodonosor o desossou. Porquanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. Farei tornar a Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Baçã, fartar-se-á na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-me-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Sobe, ó espada, contra a terra duplamente rebelde, sobe contra ela e contra os moradores da terra do castigo, assola irreversivelmente, destrói todos eles, diz o Senhor, faz segundo tudo que mandei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição, como está quebrado, feito em pedaços, o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Lancei-te o laço, ó Babilônia, e foste presa, e não soubeste, foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te entremetestes. O Senhor abriu seu arsenal e atirou dele as armas para a sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela, todos os confins da terra, abriu seus celeiros, fazei dela montões de ruínas e destruía de todo. Dela nada fique de resto. Matai a espada e todos os seus muros e todos os seus valentes se desfeçam, eles para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o dia do tempo do castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciar em Sião a sua vingança, a vingança do Senhor, o seu Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco, e acampai-vos contra ela em redor. Ninguém escape, retribuí-lhe segundo a sua obra, conforme tudo quanto fez, assim fazei a ela, porque houve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel, porquanto cairão os seus jovens nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. Porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores, diz o Senhor dos exércitos. Os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos os que se levaram cativo retêm e recusam a deixá-los ir, mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o teu nome. Certamente pleiteará a causa deles para aquietar a terra e aquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, sobre os moradores de Babilônia. Sobe os seus príncipes, sobe os seus sábios. A espada virá sobre as gabarolas e ficarão insensatos. Virá sobre ti os valentes dela, ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre o misto de gente que está no meio dela, e este será como mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e essas secarão, porque a terra é de imagem de escultura e os seus moradores enlouquecem por causa de coisas terríveis. Por isso, as feras do deserto e os chacais habitarão em Babilônia. Também os avestruzes habitarão nela e nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração, como quando Deus destruiu a Sodoma e a Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim, ninguém habitará ali e ninguém morará nela. Não morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte. Esse povo que vem do norte aqui, meus irmãos, é o Império Medo-Persa, tá? Como a gente vai ver lá no livro de Daniel, capítulo 5, a Babilônia sendo, ali invadida e sendo subjugada, né?
Armarão o arco e a lança, e eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A voz deles é como do mar que brama, e montam a cavalos, cada um posto em ordem de batalha contra ti, ó filha de Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceu as suas mãos. A angústia se apoderou dele de dores, e como a de uma mulher que está de parto. Eis que, como o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim, num momento, arrojá-lo-ei ali, e lá estabelecerei quem eu quiser. Porque quem é semelhante a mim? Quem poderá pedir contas? E quem é pastor que me poderá resistir? Porquanto houve o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia, e os desígnios que ele firmou contra a terra dos caldeus. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados, e as suas moradas espantadas por causa deles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra, e ouviu-se um grito entre as nações. Então, meus irmãos, vocês podem ver aqui que a maioria desses juízos que foi decretado aqui, contra os edomitas, os amonitas, os sírios, os arábios, os elamitas e também contra a Babilônia, veja que o orgulho sempre está relacionado. Como nós já dizemos, que o orgulho precede a queda e a altivez de espírito precede a ruína. Tá? Meus irmãos, agradeço aí a todos por ter assistido a mais esse vídeo. Tá? Continuo pedindo aos irmãos aí que se inscrevam no canal, se você não é inscrito, que você possa nos seguir aí nas redes sociais, tá? Que você deixe o seu joinha, o seu like, para que o YouTube considere como relevante o conteúdo, tá? E você possa também, claro, compartilhar esse vídeo com os seus contatos, com os grupos aí, tá? Para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.